o Brasil tem uma certa tendência à reversão à média, que as coisas avançam e depois alguém volta. Avança e alguém volta. E que média é essa? O que de fato é o Brasil? O Brasil avança e estão há 30 anos sem crescer produtividade. Estamos com discussões aqui, felizmente acho que o ministro Haddad fez uma bela convergência à ortodoxia, mas o governo começa com discussões meio bárbaras, no sentido de vamos revogar a reforma trabalhista, a previdenciária, vamos acabar com a independência do Banco Central. Felizmente não caminhamos, mas coisas são até assustadoras em determinado nível. Então, a gente está fadado a crescer, está fadado a evoluir, ou o país, a nossa média é mesmo a nota 5? Eu acho o seguinte, viu, Felipe, que talvez, eu digo, cada presidente, no seu momento histórico, produziu alguma coisa positiva. O que se pode dizer é que alguns produziram mais, outros produziram menos. Se eu quiser exemplificar aqui, eu digo, você pega o presidente Sarney, ele foi enfim, ao lado do Dr. Ulisses, o condutor da redemocratização no país. Não é? Depois dele veio o Collor. O próprio Collor, quando disse que os carros eram carroças, etc., ele deu um impulso na indústria nacional automobilística, na verdade. Depois você veio o Itamar. O Itamar veio trazendo aquela equipe formidável, né, na área econômica, que esse é o Plano Real, na verdade. Depois veio o Fernando Henrique, que fez reformas fundamentais para o país. Olha aqui, eu falei da empresa de capital nacional, eu era líder do partido na época e ajudava o governo, não é? Mas veja o caso das comunicações. Naquele período, você, quando precisava de um aparelho telefônico, se inscrevia, esperava 2 anos e depois ainda declarava no imposto de renda. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares, não é verdade? Mesmo depois do Fernando Henrique, quando veio o Lula, de qualquer maneira, tornou visível a pobreza. Não se pode negar este fato. E olha que ele não me apoia, nunca me apoiou, não é? Depois, quando veio a Dilma, de qualquer maneira, deu sequência ao projeto do Lula. Depois teve problemas administrativos, políticos, etc., acabou perdendo o cargo, não é? Eu nem vou falar do meu governo, que nós fizemos várias reformas, né? Então, cada um teve um papel determinado. Eu acho que o Brasil, respondendo à sua questão, é um país, fazendo ajustamentos, é um país destinado a crescer cada vez mais, a desenvolver-se cada vez mais. Eu dei aqueles pequenos exemplos do passado para mostrar como o Brasil de hoje não é o Brasil de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Ele poderia ter crescido mais, não há dúvida, mas nós temos ainda muitos embaraços. Um deles, sem dúvida alguma, é essa descontinuidade administrativa, não é? Que por mais que se fale, é interessante. Eu, quando assumi o governo, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de 5,4%. Não é? 1 ano e meio depois, nós tínhamos um positivo de 1,8%. Por quê? Porque nós começamos a fazer as reformas fundamentais para o Brasil. Mas fizemos, veja bem, mediante diálogo. Porque você mexer em direito do trabalho é vespeiro. Mexer em previdência social é vespeiro. Até na educação é vespeiro. Até no teto de gastos é vespeiro. Porque com isso você reduz a capacidade, a possibilidade do presidente da República praticar medidas populistas, gastar à vontade, e de igual maneira o Congresso de alguma maneira resiste, porque o Congresso também vive das verbas encaminhadas para estados e municípios. Nós conseguimos tudo isso. Então, mas conseguimos como? De um diálogo com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Você percebe que nós, falando da reforma trabalhista, nós não fizemos essa reforma de cima para baixo. Nós formatamos um projeto durante mais de 7 meses. O ministro do Trabalho percorreu o país inteiro, federações sindicais, federações de indústria, comércio, e quando mandamos para o Congresso Nacional e foi aprovado, não houve uma greve de trabalhadores no país. Harmonia absoluta, não é verdade? É verdade. E olha, vespeiro, reforma da Previdência, no começo uma resistência. Olha, vou dizer a vocês, numericamente, estatisticamente, 70% do povo era contra a reforma da Previdência. Quando nós fomos até o fim do governo, e depois foi aprovada no governo Bolsonaro, logo no primeiro semestre, mas já era 40% só contra. Caiu para 35%. Né? Fruto do quê? Fruto do diálogo que se fez. Portanto, quando se pergunta o teto de gastos, por exemplo, a coisa fundamental. É tão trivial, porque parte da ideia de que eu pessoalmente, não posso gastar mais do que eu ganho. Se eu gastar mais do que eu ganho, no fim de cada exercício, eu tenho um problema na minha casa.
Ora, o país é uma casa. Se você gasta mais do que você arrecada, você vai tendo problemas. E mais ainda, você aumenta a dívida pública. Qual é o drama da dívida pública? É que nela você paga juros. Juros é uma coisa que vai embora e não volta. Portanto, é um péssimo exemplo para o país. Até, mais uma vez, me permitam dar o exemplo numérico. Quando nós fizemos o primeiro orçamento, o déficit previsto, era de 179 bilhões. No segundo, em razão do teto que nós aprovamos, e o teto, só para os nossos, quem está nos acompanhando, já sabe, mas só para reproduzir a ideia, o teto significa, você só pode, num novo orçamento, aplicar a inflação do ano anterior, não é? No segundo orçamento, caiu para 139 bilhões. E no orçamento que nós entregamos para o novo governo, 119 bilhões. E o presidente, o Bolsonaro, continuou nessa linha, chegou a 65, 70 bilhões, mais ou menos. Hoje aumentou muito, está em 170 novamente. Né? Mas você imagine o que significa 100 bilhões a menos em matéria de pagamento de juros. Né? Essas medidas são medidas que você tem que ter coragem, tem que ter ousadia para colocá-las, digamos assim, no mercado. E por isso que eu digo, o Brasil tem muita chance de se desenvolver, de crescer. O mundo tem os olhos voltados para o Brasil. No agronegócio, por exemplo, é uma coisa fantástica. Né? Todo mundo quer investir aqui no agronegócio. E nós somos, ou podemos ser, um celeiro para o mundo. Né? Então eu acho, com toda franqueza, que a tendência é crescer cada vez mais.